celebração muito especial dos 44 anos de organização dessa igreja, e esse é um ano muito mais que especial, pois nós vamos ter 2 festas de aniversário. Alguém questionou, mas 2 festas, pastor? Porque quanto mais festa, melhor. Assim é o povo de Deus. Nós vamos ter o aniversário de organização dessa igreja nesse mês de junho. Estamos durante todos os domingos celebrando de alguma forma. Hoje, muito especialmente, com a presença da Orquestra Êxodos, lá de Coraci, e também do pastor Robson Marcelo, reverendo Marcelo, lá da Igreja Presbiteriana de Vila dos Cabanos. Eu vou deixar que ele se apresente melhor, mas lembrando a você que é uma data muito especial. A outra será em outubro, dia 18 e 19 de outubro, quando vamos comemorar 50 anos do início do trabalho nessa cidade, que começou em 1975. Tem uma pedra fundamental aqui atrás de mim, no púlpito desta igreja, e que tem essas datas como marcas para sempre olharmos e agradecermos ao Senhor. Então, já fica você que veio hoje convidado de antemão, com muita antecedência, para estar conosco de novo em outubro, 18 e 19 de outubro, para uma grande festa, mais uma celebração, no caso agora dos 50 anos de trabalho desta igreja aqui em Ananindeua. Sem mais delongas, nós queremos chamar aqui o reverendo Marcelo, ele vai se apresentar sua família. Estejamos muito atentos ao que a palavra do seu servo, através da instrução do Santo Espírito, tem a trazer a nós. Eu queria orar por ele nesse momento. Senhor Jesus, nós nos congratulamos, Senhor, no Senhor, de saber, Pai, que tens levantado homens fiéis, piedosos, e que, usados por Ti, edificam a Tua igreja. Como lemos no início desse culto, uns para pastores, outros para evangelistas e mestres, e assim Tu tens nutrido o Teu povo com o bom alimento da Tua palavra. Nessa noite nós queremos, Senhor, redobrar nossa gratidão a Ti e Te pedir Tua orientação para a vida do Teu servo, reverendo Marcelo, nosso amigo, Teu servo, para que fale a Tua igreja poderosamente, usado por Ti. Não cesse, Senhor, de comunicar a Tua verdade ao povo, para que saiamos daqui impactados, não pelo que Ele nos dirá, mas certamente pelo mover do Teu Santo Espírito, que age livremente em nosso meio. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a palavra de Deus. Graças e paz, amada igreja. Eu trago um abraço especial da nossa querida igreja presbiteriana de Vila dos Cabanos. Pense num lugar bom. O dia que se puder ir lá, será muito bem acolhido, como eu fui aqui. Estou te esperando lá para passear, né? Ou a qualquer outra situação. Seja bem-vindo. O pastor Robson Marcelo, pastor da Igreja Presbiteriana há 23 anos, já caminhando para o 24º ano, casado com a Cleia, pai de 3 lindos filhos, Marcelo, Lidir, Bruna Letícia, Isabela Cristina. Todo o meu ministério se deu no estado do Amapá, desde 2002. E aprove ao Senhor, então, nesse ano de 2025, estar aqui com os irmãos também na região norte, dessa feita aí na cidade de Barcarena, especialmente na vila aí dos Cabanos. Eu estava pensando, né, aqui atrás tem um marco histórico, né, uma placa aqui com essas datas memoráveis, do qual nós nunca podemos esquecer, porque são sementes que foram lançadas, do qual os frutos vão sendo reverberados e vão sendo trazidos. E me veio à mente algo muito interessante que também tem a ver com a mensagem de hoje. Há 44 anos atrás, não precisamente nesta data, eu morava no interior do Paraná, uma cidade chamada Palmas, que não é do Tocantins, é no Paraná. Para ficar mais fácil para saber onde é, diz que é perto de Pato Branco, né? Eu sou paranaense, então eu nasci em Palmas, fui criado em Curitiba, e Palmas fica pertinho então de Pato Branco, mais fácil de saber onde fica, né? E eu tenho um tio que mora em Minas Gerais. Naquela ocasião, ia ter um casamento dele. E nós, então, meu pai com a minha mãe, naquela época só tinha eu e o meu irmão do meio, nós fomos então para uma cidade chamada Itajubá.
uma cidade bem interessante, por conta, então, dessas festividades lá do casamento do meu tio, irmão da minha mãe. Há 44 anos. Veja como Deus faz as coisas, né? 44 anos depois eu estou aqui lembrando desse feito. Não estava no script, não estava no esboço, não estava nada, mas me veio vívida à memória por um fator interessante. Nós chegamos uma semana antes para conhecer a cidade, é um lugar muito aprazível, muito legal. E eu lembro que a minha tia, ela, num domingo pela manhã, ela pegou a mim, o meu irmão do meio era de cola ainda, e me levou para um lugar. Nesse lugar eu lembro de vívida memória que eu fui muito bem recebido. Eu fui conduzido para uma sala e nessa salinha tinha brinquedos, tinha uma lousa, tinha uma tiazinha muito animada, a tia da salinha. E ali nós cantamos canções, e ali nós ouvimos histórias, ali eu pude pintar, desenhar. E eu lembro até hoje dos temas que foram cantados, que foram ministrados, ensinados, as historinhas, de maneira que aquele lugar e aquela ocasião e aquele momento para mim se tornou tão inesquecível que 44 anos depois, ao celebrar aqui juntamente com os queridos irmãos dessa amada igreja, 44 anos de organização, me veio à memória então esse fato inesquecível. Eu fui inserido num contexto de uma escola bíblica dominical da primeira igreja presbiteriana de Itajubá, Minas Gerais. Passou-se o tempo, eu me tornei um ministro presbiteriano. E eu guardo de vívida memória aqueles momentos que eu passei ali na minha infância com 6 anos de idade. De maneira que aquela igreja se tornou uma igreja inesquecível para mim. E trazendo para o nosso contexto, o desejo do meu coração é que a IPA seja também, de fato e de verdade, uma igreja inesquecível para todos aqueles que aqui estão, para todos aqueles que já passaram. Que por uma situação ou outra estão, como foi na litania relatado, estão em outras cidades, em outras igrejas, em outros estados e outros países, mas eu tenho plena certeza de que essa igreja aqui é uma igreja inesquecível. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos encontrar também uma igreja inesquecível. Uma igreja a qual o apóstolo Paulo, ao olhar para ela, ao lembrar-se dela, enaltece não para a glória de homens, mas para a glória de Deus, uma igreja que para ele, para o seu coração, para a sua mente, se tornou uma igreja inesquecível, impossível de se esquecer. E para isso eu convido você a abrir então a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 1, para juntos nós meditarmos nesse tema. Primeira Tessalonicenses capítulo 1. De 1 a 10, reverentemente, mesmo assentados, ouçamos o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornasse um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Oremos. Senhor, cantamos a Ti, oramos a Ti, ofertamos a Tua causa, mas agora o Senhor há de falar aos nossos corações. Retira de nós, ó Deus, toda e qualquer ideia preconcebida, todo e qualquer empecilho. Desobstrui, ó Deus, os nossos ouvidos, desvenda os nossos olhos, aquebranta o nosso coração, para que ouçamos a palavra do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, aniversários da igreja são oportunidades não apenas de nós celebrarmos o passado, mas para discernir também o presente e alinhar a visão futura. Portanto, é interessante e é propício perguntarmos nessa noite o que torna uma igreja verdadeiramente inesquecível. Ora, o texto que nós lemos, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo se dirigindo a uma jovem igreja. Uma igreja formada não em meio a coisas pacíficas, a um tempo tranquilo, de uma bonança, não. A igreja ela foi formada em meio à perseguição. E o que nos chama a atenção é que, não obstante a perseguição ter sido tão severa contra aqueles irmãos, ela se tornou um modelo e um exemplo para todos aqueles da Macedônia e Acaia, conforme nós lemos. Tessalônica era uma igreja Tessalônica, na verdade, era uma cidade extremamente rica, uma cidade portuária, e, consequentemente, como é praxe nas grandes cidades, também cheio de situações das quais não agradam ao Senhor. Portanto, havia muita prostituição, idolatria e as demais mazelas dos grandes centros urbanos, como também é a realidade nossa hoje. E foi ali, então, em meio a essas oposições, a todas as coisas contrárias à beleza do Evangelho, que essa igreja floresceu e que essa igreja se formou, e essa igreja, então, ficou marcada na memória apostólica e na história redentiva. E eu olho, então, para a igreja aqui nossa, que nós estamos hoje celebrando juntos a Deus, e vejo o tamanho do desafio que essa igreja tem, e nesses 44 anos tem buscado corresponder aos desafios, e nunca é demais entender que os desafios estão sempre postos diante de nós. Numa rápida pesquisa eu vi que Ananindeua tem quase 500 mil de habitantes. É verdade que há uma concentração muito grande de evangélicos, mas é também uma cidade que tem as suas demandas, as suas realidades, das quais Deus precisa intervir. E Deus irá intervir através da igreja. E eu conversando hoje no almoço com o pastor Gabriel, falando acerca das ações que a igreja tem feito, ações na área social ou socioevangelístico, e isso é fundamental, é importante, porque a igreja ela responde aos anseios da sociedade, na maneira em que a sociedade questiona a realidade e a igreja responde com o evangelho. A igreja ela precisa entender que ela não pode se fechar em quatro paredes
E eu fiquei encantado com o tamanho, com a estrutura aqui da IPA, e disse até o pastor, vocês são privilegiados, há um espaço tamanho que pode ser muito bem utilizado para a glória de Deus, e louvado seja o nome do Senhor, que assim tem sido. De maneira então, irmãos, que eu queria nessa noite, à luz desse texto que nós lemos, e à luz da realidade que essa igreja vive, no lugar onde ela está inserida, trazer para nós algumas lições preciosas de como esta igreja, e qualquer igreja que proclama de maneira fiel a palavra do Senhor, ela pode ser inesquecível na vida das pessoas. Assim como a primeira igreja presbiteriana de Itajubá foi inesquecível na minha vida, numa simples sala de escola dominical. Eu tenho plena certeza que se essa igreja continuar trilhando no caminho do Senhor, na fidelidade à Escritura Sagrada e testemunhando o bom evangelho do Senhor, por onde quer que ela for, ela com certeza será uma igreja também inesquecível. Primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto, irmãos, que uma igreja inesquecível, ela tem uma característica. Uma igreja inesquecível, ela tem por essência uma essência teocêntrica. É uma igreja que não tem a placa do pastor na sua frente. É uma igreja que não é uma igreja personalista. Não é uma igreja a qual enaltece o seu líder, do qual tem um cargo vitalício, do qual tudo é centralizado na sua pessoa. Não. Uma igreja inesquecível é aquela que é centrada em Deus. Ela é teocêntrica. E o versículo 1 nós vamos encontrar isso. Quando Paulo, ao escrever aquela igreja e saúda aquela igreja, juntamente com Silvano e Timóteo, nós vamos observar que ela enaltece a igreja dos Tessalonicenses em nome do Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A identidade da igreja, irmãos, não está na sua localização geográfica, mas na sua posição espiritual, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Isso é um diferencial que tornará a igreja inesquecível para todas aquelas que assim a conhecerem. E essa é uma declaração teológica profunda. A igreja não é uma construção sociológica, mas ela é uma obra da Trindade. E na teologia reformada nós afirmamos que a igreja é o povo eleito de Deus, chamado eficazmente, unido a Cristo pela fé e santificado pelo Espírito. Uma igreja inesquecível, portanto, irmãos, é aquela que jamais perde essa consciência. Tudo é para a glória de Deus. Ele é o centro do culto, ele é o centro da vida, ela é a razão de existência da igreja. Ou seja, nós não somos uma organização com fins religiosos, mas nós somos um corpo vivo unido a Cristo para a glória de Deus. Que a IPA, irmãos, possa compreender, e eu tenho plena certeza que sabe disso, que ela não existe para si mesmo, mas existe para a glória de Deus. E que o sucesso de uma igreja não se pode medir por números, apesar de que os números também revelam fatos. Quanto mais se semeia, mais se colhe. Quanto mais se trabalha, mais se verá o fruto do penoso trabalho. Mas o número em si, nós temos que tomar cuidado para não cair em dois extremos. A numerolatria, que é a adoração por números. E é interessante que no meio pastoral, estava falando com o pastor Gabriel hoje, falei, você já foi na reunião do Supremo Concílio? Ele, não, quero ir ano que vem. Falei assim, eu fui e não quero mais ir. Porque é uma bênção, irmãos. É interessante, a gente conversa nos bastidores e a gente conhece algumas pessoas, alguns professores, revê colegas, e a gente chega e vai conversar, e tem alguns desavisados que a primeira coisa que eles falam, está pastoreando aonde? E a gente fala onde está. Eu falo assim, quantos membros tem? Não pode ser medido por isso. O sucesso de uma igreja está no impacto que ela causa para a glória de Deus. De tal maneira que a sua fidelidade, a sua origem em Deus e o seu vínculo em Deus precisa ser a principal meta, objetivo e alvo, continuar sendo
teocêntrica. Mas, por outro lado, não podemos ter também uma numerofobia. Porque a gente precisa entender a dinâmica que Paulo também nos ensina. Que ele pregou, que Apolo regou, e que o crescimento, Deus quem deu. De maneira que esses extremos são perigosos, e a igreja precisa entender que quanto mais labutar, quanto mais apresentar a glória de Deus, e mais ainda nós que somos reformados, que acreditamos que os eleitos estão por aí, e que eles serão chamados através da vocação eficaz, do chamado eficaz, nos impulsiona muito mais a propagar o evangelho que enaltece e coloca a essência da igreja de maneira teocêntrica. Cada ministério da igreja, irmãos, precisa ser avaliado se ela está de fato, de verdade, refletindo o caráter do Pai, centralizado na pessoa de Cristo, para que a igreja possa caminhar de maneira teocêntrica. Uma segunda verdade que nós podemos aprender nesse texto é que uma igreja inesquecível, ela é inesquecível pelas suas virtudes cristãs. Nós encontramos Paulo, então, no versículo 2 e o versículo 3, falando algo interessante, depois dele saudar aquela amada igreja, mostrando que aquela igreja estava, de fato e de verdade, focado, centrado em Deus. Ele mostra que essa igreja tinha algumas virtudes cristãs vivas. No verso 2 e 3 fala da operosidade da fé, fala da abnegação do amor e da firmeza da esperança. E aqui nós vemos então essas três virtudes cristãs: fé, amor e esperança. Não como abstrações, como ações, mas como ações. A fé que opera, o amor que se sacrifica e a esperança que persevera. Nós encontramos na tradição reformada essas virtudes não são conquistas humanas, mas são frutos da graça regeneradora. São a evidência visível de uma eleição invisível. Uma fé que não trabalha, segundo o nosso querido irmão Tiago, é uma fé morta. De maneira que Paulo olhava para a vida daqueles irmãos e via a operosidade da fé. Eles não apenas haviam crido, mas eles colocavam aquilo que eles haviam crido em prática, através de ações, através de atos de amor, atos de serviço. Ou seja, entendia que uma fé que não trabalhava era uma fé morta. E Paulo vê naquela igreja uma fé operosa. Aqueles irmãos, eles não eram crentes 3S. Não sei se você conhece a expressão, pastor Gabriel. Conhece? 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Não. Aqueles irmãos entendiam que a fé, ela precisava ser demonstrada através de obras. Como fruto da salvação, aqueles irmãos eram operosos. Eles trabalhavam arduamente. Uma outra virtude que se enaltece aqui, que o apóstolo Paulo olha para aquela igreja e consegue presenciar, era um amor que não media esforços. Porque a grande verdade é que um amor que não se entrega é um falso amor. É um amor mentiroso. Os irmãos praticavam o amor. Os irmãos exercitavam o amor de maneira sacrificial, de maneira espontânea, como fruto de fato, de verdade, da sua eleição. E uma terceira virtude que ele coloca é uma esperança que era sustentada por uma expectativa da volta de Cristo Jesus. E é demonstrado, então, que é uma esperança que não sustenta, é uma esperança ilusória. De maneira, então, que essa igreja passou a ser
uma igreja inesquecível por conta das suas virtudes cristãs, que evidenciavam que eles eram, de fato, uns servos de Deus, eleitos de Deus, amados de Deus, e isso era traduzido através do testemunho vívido desses irmãos, numa fé operosa, de um amor praticável, né, de um amor exercitado e também da abnegação, ou melhor, da firmeza da esperança no Senhor Jesus Cristo. É interessante porque essas três expressões, operosidade da fé, abnegação do vosso amor e firmeza da esperança, eram, segundo o apóstolo Paulo, provas cabais e evidentes de que esses irmãos tinham sido de fato e de verdade alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. Não eram crentes apenas nominais, não eram servos apenas que se reuniam em torno de uma organização, mas eram irmãos valorosos que, através da sua vida, era demonstrado que, de fato, eles eram servos do Senhor. Uma terceira característica dessa igreja inesquecível é que essa igreja inesquecível era inesquecível pela sua eleição evidenciada. Sabendo, amados de Deus, a vossa eleição. Eu falei que a maneira como essa igreja expressava a sua eleição era através dessas virtudes cristãs vivas das quais eles manifestavam. E é interessante porque a doutrina da eleição, segundo a teologia reformada, não é uma especulação fria, mas é uma verdade pastoral cheia de conforto. Paulo, ele sabia da eleição dos tessalonicenses porque via os frutos. O evangelho não tinha chegado para eles apenas de palavra, mas com poder e no Espírito Santo em plena convicção. De maneira, então, que a eleição se manifestava na resposta viva ao evangelho. A pregação não foi apenas informativa, a pregação alcançou aqueles corações e se transformou numa pregação transformadora na vida deles. E é isso que acontece, irmãos. Quando a igreja ela entende o seu papel, quando a igreja ela cumpre o seu papel no anúncio do evangelho puro e simples, verdadeiro, sem contaminações, num evangelho que enaltece a Deus e que coloca o homem no seu devido lugar, num evangelho sem barganhas, que apresenta doa quem doer, a realidade do pecado e do pecador, e que mostra também a graça salvadora de Cristo, a transformação, ela é fantástica na vida daquele que se encontra verdadeiramente com o Senhor. De maneira que é uma obra, então, soberana de Deus. A igreja que evidencia a sua eleição é aquela em que o evangelho é pregado com poder, em que o Espírito atua e a convicção domina o coração, revelando quem de fato o indivíduo é. Ora, a gente fica a pensar o como o evangelho tem sido deturpado nos nossos dias. O como um pseudo-evangelho tem sido pregado e propagado. E o que me chama a atenção é que há espectadores para essa realidade. Igrejas que massageiam e afagam o ego das pessoas, que usam de uma retórica ou de palavras de afirmação de tal forma que o indivíduo entra na igreja e se sente bem, porque ali ele não foi confrontado em nada. E nós vamos observar que o evangelho, se precisar bater, ele bate, se precisar consolar, ele consola, se precisar trazer para perto, ele traz, se precisar açoitar, ele açoita. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de maneira que quando é pregado com fidelidade, ela vai atingir os seus propósitos, seu objetivo, porque ele adentra o coração mais petrificado
e revela os intentos do coração. De maneira, então, irmãos, que o pregar o evangelho de maneira plena, perfeita, sem amenizar, sem tirar e nem acrescentar, o evangelho puro e simples é suficiente para adentrar o coração e encontrar em cada coração a necessidade inerente de cada pessoa. Não existe salvação sem o confronto da realidade do pecado. E quando o evangelho então é pregado, ele vai esclarecer, vai trazer à tona essa realidade. Quando a gente olha para muitos testemunhos de conversões, dificilmente as conversões elas acontecem sem o esclarecimento de que o indivíduo está num caminho completamente perdido. A minha própria vida, com 21 anos de idade, morando em Tucuruí, foi dessa forma. O evangelho chega e mostra quão longe de Deus e da casa do Pai eu estava. E é uma coisa interessante, porque na medida em que o evangelho vai adentrando o coração, há um duplo sentimento. Primeiro, um sentimento de tristeza por conta do pecado. Porque quando se começa a ouvir o evangelho começa a mostrar o que está no nosso coração, e que a realidade da vida e que as coisas que estão acontecendo é consequência da nossa vida no pecado, isso entristece. Mas essa tristeza é uma tristeza para a glória de Deus. Porque ela começa a mostrar claramente quão longe de Deus estamos. Mas como falei, é um duplo sentimento, porque ela traz a tristeza, mas ela traz também a alegria de apontar para um caminho melhor, e o único caminho. Ou seja, ela mostra a realidade perdida da sua vida e mostra o caminho para se sair dela. E aí uma alegria indizível adentra o coração. De tal maneira que nós acreditamos numa graça irresistível, da qual uma vez ofertada a nós, não tem como dizer não. E aí a gente corre para os braços do Pai, porque o Pai primeiramente nos chamou para junto dele. O que aconteceu na vida desses irmãos da Tessalônica foi justamente isso. O evangelho chegou até eles com poder, um poder confrontador. E tamanha foi a transformação na vida desses homens, da qual eles se tornaram modelos, do qual o apóstolo Paulo olhava para eles a ponto de dizer assim, ó, a respeito disso eu não tenho nem o que acrescentar, porque vocês receberam o evangelho de tal forma que as suas vidas foram completamente transformadas, vocês olharam o nosso proceder, vocês viram como nós nos portamos, e vocês agora não somente estão nos imitando, mas como vocês estão sendo modelo para todas as pessoas que passam a conhecer-vos. Isso é só o evangelho que pode fazer. Qualquer projeto humano, qualquer tintura nova, qualquer maquiagem, qualquer coisa que venha do próprio homem, cedo ou tarde vai ruir, vai cair e vai mostrar a verdadeira faceta. Mas quando a transformação ela vem do alto, vai ser evidenciado os verdadeiros frutos, e os verdadeiros frutos são observados pelos demais de tal maneira que se tornam modelos, se tornam inesquecíveis. A igreja de Tessalônica se tornou uma igreja inesquecível porque ela era teocêntrica, porque ela demonstrava as virtudes cristãs,
e porque ela verdadeiramente era uma igreja eleita do Senhor. Uma quarta lição que nós podemos aprender nesse texto é que uma igreja inesquecível, ela é inesquecível pelo seu testemunho contagiante. Observe o verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com alegria no Espírito, de sorte que vos tornasse modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Ou seja, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A igreja de Tessalônica, ela se tornou um eco do evangelho, um reverberar. E no verso 8, o termo grego que aparece aqui dá a ideia de um som que reverbera longe, que propaga longe, e que propaga longe com a mesma qualidade de que estava perto. Não chegava longe de maneira inaudível, chegava longe de maneira audível, plena e clara, sem qualquer desvirtuamento da mensagem. O testemunho da igreja, ela não ficou confinado apenas àquela comunidade da fé. O testemunho daquela igreja ecoou para fora, alcançando a Macedônia e a Acaia, uma vasta região. E nós queremos, irmãos, que a igreja, ela é evangélica porque ela evangeliza. Hernandes Dias Lopes diz em um dos seus livros que a igreja que deixa de evangelizar, ela se torna um campo para ser evangelizado. Mostrando que uma das características da igreja, da missão da igreja, é que ela é uma igreja missionária por essência. A igreja, ela foi eleita para proclamar. Lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que bênção poder ser isso! E se pararmos aí, ficaremos extremamente felizes por essa realidade. Povo escolhido, nação santa, sacerdócio real. Mas o texto vai dizer, na continuidade, qual é o propósito de nós sermos tudo isso? A fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eis a missão da igreja. Uma igreja que não olha para fora é uma igreja que perde a sua essência da realidade para a qual ela foi criada. Se tornar inesquecível em todos os aspectos. Porque ao proclamarmos a palavra, irmãos, nós estamos anunciando a Cristo Jesus. E o anunciar a Cristo Jesus é tanto para a salvação quanto para a perdição. Porque a igreja é porta-voz do Evangelho do Senhor. Do Evangelho que amolece e que endurece o coração. De maneira que, quando chegar o juízo final, ninguém poderá dizer que não foi alertado acerca da salvação em Cristo Jesus. De maneira que, quando a igreja prega, ela é vox Dei, voz de Deus, para a salvação e para a perdição. E nós precisamos cumprir o nosso propósito. Uma igreja inesquecível, essa igreja, então, que tem um testemunho contagiante. Ela foi eleita para proclamar. A comunhão interna deve gerar um impacto externo. E pasmem, pequenas atitudes causam grandes impactos. Conta-se a história, irmãos, já finalizando, partindo para a finalização, de uma esposa de um pastor que começou a perceber que uma garotinha estava frequentando a classe de escola dominical
a qual ela era professora. E a esposa do pastor começou a perceber que essa garotinha vinha assim, sem ter feito o seu asseio pessoal, com os cabelos meio desgrenhados, uma roupinha muito simplesinha, poída. E ela então resolveu dar um presente para aquela criança. E comprou um lindo vestidinho azul. E presenteou aquela criança então na escola dominical. Olha, um presente da tia para você. E essa criança então chegou em casa com um pacotinho de presente que a mãe abriu, viu aquele lindo vestidinho, colocou na menina e a menina ficou linda. Porém a mãe olhou e falou assim: poxa, um vestido tão lindo, minha filha ficou tão linda, mas ela está com o cabelo todo embaraçado. Não tomou banho hoje, as suas unhas estão sujas e por aparar. Tirou o vestidinho, deu um banho na menina, penteou seus cabelos, cortou as suas unhas, passou uma colôniazinha e vestiu aquele vestidinho e a menina ficou estupenda. E o pai chegou do trabalho, então, fazendo um extra no domingo, chegou em casa e viu aquela menina, falou: quem é essa menina? Quem é essa princesa? Fazia a nossa filha, ela ganhou um vestido. Nossa filha é tão linda. E ele olhou para sua filha, olhou para a casa onde eles moravam, e a casa precisava de alguns reparos. E tem umas coisas assim na casa da gente que a gente vai deixando passar, não sei se na sua é assim. Às vezes é uma lâmpada por trocar, às vezes é uma torneira que está pingando. Acho que é só na casa do pastor que tem isso, não. Na casa de vocês não tem isso, não. E ele olhou então à sua volta e falou assim: tem goteira aqui, tem umas tábuas para trocar aqui, vamos fazer assim? Nas horas vagas, eu vou me esmerar em dar uma arrumada na nossa casa, porque a nossa filha é tão linda. Esse vestidinho ficou tão lindo nela, que ela merece morar num lugar mais aprazível. E assim ele fez, e reformou a casa. E a casa ficou bonita. Ele falou assim: olha, a gente podia até pintar a nossa casa, que agora está tudo consertadinho. E ele então pintou a casa e a casa se destacou. E a esposa falou assim: não, nossa casa está muito bonita, o que você acha de eu plantar um jardim aqui na frente de flores, né? Um jardim de flores, eu vou te ajudar. E assim então ela fez um jardim, coisa mais linda, de maneira que as flores brotavam e exalavam um delicioso perfume. E o vizinho da direita olhou a casa bonita, viu um jardim na frente e não ficou atrás. E reformou a casa dele também, já plantou um jardim também, e já pediu muda para a vizinha para fazer. O da esquerda olhou e falou assim: opa, peraí. Fez na dele. O vizinho da frente falou assim: minha casa não vai ficar para trás, não. E arrumou a casa dele também. De maneira que várias casas da rua ficaram lindas. E eles então se reuniram e falaram assim: ó, nossas casas estão muito bonitas, mas aqui no nosso bairro o esgoto está correndo a céu aberto. Vamos falar com a associação de bairro. E chegaram no presidente da associação de bairro e falaram assim: olha, nós exigimos que o senhor, com uma autoridade aqui no nosso bairro, procure o poder público e veja o que pode ser feito. Que nós não queremos a nossa rua desse jeito, porque as nossas casas estão lindas. E o cara mexeu, foi atrás do vereador, e para isso que você é vereador, tem que ser perturbado mesmo. Não tem nenhum vereador aqui não, né, pastor? Não, né? E o vereador, então, colocou um projeto de saneamento básico e asfaltamento daquela rua. De repente, chegaram as máquinas e abre, faz vala, e põe tubo, e isso aqui e tal, e daqui a pouco já veio um asfalto, e aquela rua, então, se tornou a rua mais bonita do bairro, e os vizinhos das ruas adjacentes falam assim: opa, peraí, nós também queremos. E não demorou muito tempo, aquele bairro se tornou modelo para aquela cidade. Casas lindas, com jardins na frente, e as ruas todas pavimentadas.
Tudo começou com o quê? Um vestidinho azul. Pequenas atitudes causam grandes impactos. A igreja precisa ser e prestar um testemunho contagiante. Contagiante. Eu nunca esqueço de uma serenata pascal que nós fizemos. Serenata pascal, pastor, nunca ouvi falar. No dia da Páscoa, nós pegamos uma equipe da igreja, dividimos em 2 equipes menores e saímos de casa em casa proclamando que Jesus vive. Fizemos uma serenata para as mães. Nós batíamos de porta a porta e entoávamos uma canção, pedíamos que as mães viessem no portão, entoávamos uma canção e ali orávamos pelas mães, dávamos uma literatura. Eu vi cada mãe chorando, a maioria delas. Teve uma que tinha perdido a mãe há 2 semanas atrás. E eles perguntavam: de que igreja vocês são? Mas nós somos da igreja que faz serenata na porta das casas para agradecer a Deus pelas mães. Se existe uma igreja dessa, eu quero participar dela. Foi ficar ali nos altos daquele bairro, daquele prédio ali. A igreja precisa testemunhar de maneira contagiante. Quinto e último, irmãos. Uma igreja inesquecível. Ela é inesquecível por sua esperança escatológica. Verso 9 e 10 vai nos dizer: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o vosso ingresso o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Uma igreja inesquecível, irmãos, é uma igreja que vive na perspectiva de 2 movimentos. Que movimentos são esses? O movimento de continuar agindo e continuar esperando. O texto fala que os tessalonicenses deixaram os ídolos, abandonando a velha vida. E passaram então a um outro movimento de aguardar ativamente a volta de Cristo. Eles viviam aquela perspectiva que nós chamamos de já e ainda não. Ou seja, eles viviam entre o já da redenção, ou seja, já foram escolhidos por Deus, eleitos por Deus, o sangue foi pago pela vida deles, agora eles estão numa nova vida, estão exalando o bom perfume de Cristo, estão trabalhando arduamente, estão demonstrando a sua eleição através de uma fé operosa, de um amor abnegado e de uma expectativa ardente da volta de Cristo, mas ainda não, porque não houve a volta de Cristo. E uma vez falando com os adolescentes da minha antiga igreja, eu dizia assim: olha, queridos, nós precisamos viver e precisamos ser como crentes suricatos. E eles ficaram assim: que pastor, crente suricato? O que é suricato? É aquele bichinho que é lindo, né? Que fica na pontinha dos 2 pés, olhando assim para frente. É lógico que ele está esperando com medo de algum predador, algum inimigo. O crente precisa ser o crente suricato, sempre olhando por cima, esperando com expectativa a volta do Senhor. Não é só olhando para cima, irmãos, esperando a volta do Senhor. Porque a gente vai observar quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos ficaram olhando, ele subia, olhando, ele sumiu entre as nuvens, eles ficaram olhando. E os anjos falaram assim: olha, o que vocês estão fazendo aí?
Porque do mesmo modo que você viu ele subir, ele vai descer. Então agora vão e pregue o evangelho. É desse jeito, irmãos. A igreja precisa ser operosa, trabalhando arduamente, de maneira multifacetada, de várias formas. Deus vai dando as ideias, Deus vai dando os insights, Deus vai dando as oportunidades, Deus vai dando os meios, vai criando as oportunidades. E nós vamos trabalhando, mostrando então a nossa eleição e aguardando ansiosamente a volta de Cristo para sermos apanhados fazendo aquilo que Ele nos ordenou. De maneira, irmãos, que nós aguardamos ansiosamente. A escatologia reformada, ela nos ensina que o retorno de Cristo é a esperança viva que molda a ética presente da igreja. A igreja, ela vive na expectativa da volta do Senhor. E enquanto não vem, nós estamos trabalhando, aguardando a volta dele. A igreja inesquecível, ela vive com os olhos no céu e pés firmes na missão. Ela é uma igreja vigilante, santa, esperançosa, mesmo em meio à oposição e ao cansaço. Portanto, irmãos, nós nunca podemos perder de vista a volta do Senhor. Essa esperança molda as nossas decisões, nos sustenta em meio aos sofrimentos, e não tem coisa melhor de saber de que se Jesus não voltar, nós vamos para junto dele. E aí a verdadeira vida se inicia. E aí a vida plena, porque não haverá mais dor, pranto, choro, boleto para pagar na segunda-feira. Acabou. Mas enquanto ele não vem, ou enquanto a gente não for ceifado, a luta é ferrenha. Mas lutemos para ser igreja inesquecível. Você foi dotado, querido, de dons e talentos. Encontre o seu lugar no corpo de Cristo. Ajude. Se disponibilize. Diz como Isaías, eis-me aqui. Eu tenho plena certeza, como diz aquele hino antigo, há trabalho certo para o cristão. Concluindo, irmãos, a Igreja Presbiteriana de Ananindeua completa 44 anos de organização. Em outubro, 50 anos de trabalho. Que essa igreja seja como a igreja de Tessalônica, inesquecível. Por estar em Deus Pai e em Cristo, ou seja, tendo uma identidade cristocêntrica. Que ela seja inesquecível por sua fé operosa, seu amor abnegado e a sua esperança firme, virtudes que transformam. Que ela seja inesquecível por manifestar a eleição de Deus, um sinal da vida verdadeira. Que ela seja inesquecível por ecoar o evangelho ao mundo numa missão viva e vibrante. Seja qual for o método, o que não pode mudar é a essência do evangelho. A forma de apresentar pode e deve mudar. E que ela seja inesquecível por viver com os olhos expectantes na volta de Cristo Jesus. Uma esperança que nos firma e que nos garante que um dia Ele voltará. E até lá continuaremos a missão do Senhor. 44 anos atrás, eu fui impactado numa simples salinha de escola dominical, com canções, com historinhas, com dinâmicas, mas o que estava no cerne era o evangelho. E a boa semente, ela sempre cai quando lançada. Ela só não cai quando ela fica na bolsa do semeador.
semeemos abundantemente, sem olhar para onde cairá. Pode ter certeza, hora ou outra encontrará solo fértil e produzirá a 30, a 60, a 100 por um. Amém? Sejamos igreja inesquecível para a glória de Deus. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pelos 44